isso? Integridade. E aí ele fala na questão de redundância de dados, tal, aí é outra história. Cuidado. A ideia da integridade, ela não fala na redundância. Você vai ver redundância, na ideia de redundância, quando você olha lá o protocolo TCP, porque ele envia. Se não chega, ele envia de novo. Isso é uma forma de redundância. Não deu certo uma vez, vai de novo. Então, aí é a questão lá da rede, para oferecer integridade. Mas o princípio em si não fala nada a respeito disso. Então, errado. 2. A responsabilidade pela segurança de um ambiente eletrônico é dos usuários. Para impedir a invasão das máquinas por vírus e demais ameaças de segurança, basta que os usuários não divulguem suas senhas a terceiros? Basta isso? Não. Agora a parte que ele diz assim, olha, a segurança é de responsabilidade do usuário. Sim, é de responsabilidade de todos envolvidos no ambiente. Não só de quem vai montar o ambiente de rede, mas o cara que está usando o sistema. Todo mundo é responsável. Então, 2 errado, 3... Antivírus, worms, spywares e crackers são programas que ajudam a identificar e combater ataques? Primeiro já misturou um monte de coisa, né? Antivírus é uma ferramenta, um programa de segurança, de proteção. Worm e spyware são malwares. Crackers são os usuários que utilizam o seu conhecimento para o mal. Cuidado, uma coisa que eu sempre vejo vocês errando questão e uma dúvida recorrente. Você tem aí 2 termos importantes que podem ser ou não comparados na prova, que é o cracker e o hacker. Quando comparados, você tem aquela ideia geral. Quando comparados. Agora, se não, eles vão olhar esse aqui como o genérico. Como se estivesse tratando dos 2. Então pode aparecer a ideia generalizada, não precisa mencionar os 2 e falar, olha, um hacker também realiza invasões? Sim. Quando que eu tenho que considerar o cracker como vilão e o hacker como bonzinho? Quando tiver os 2 na questão e for comparativa. Ou ela mencionar essa ideia de diferença. Do contrário, você vai usar o hacker como termo genérico. Porque é o que a empresa, de modo geral, faz. Então cuidado com esses 2 aí. Então, 3 errada também. 4. A disponibilidade e a integridade são itens que caracterizam a segurança da informação. A primeira representa a garantia de que os usuários autorizados tenham acesso às informações e ativos associados quando necessário. Isso é a ideia de disponibilidade, ok? E a segunda corresponde à garantia de que sistemas de informação sejam acessíveis apenas àqueles autorizados? Não. Quem que vai dar essa ideia de só vai poder acessar quem deve acessar é confidencialidade. A ideia de fechar, a ideia de proteger. Não é errada também. 5. Em uma organização, a segurança da informação é responsabilidade corporativa do gerente e deve ser mantida no âmbito particular dele? Não. A responsabilidade é de todos. 6. Chave criptográfica é um termo que refere a um parâmetro ou conjunto de parâmetros variável do algoritmo criptográfico que interfere diretamente no processo criptográfico. Quanto maior a chave, mais robusto é o processo, mais demorado ele vai ser e mais seguro é. O algoritmo gera um criptograma, para cada chave distinta, valor da chave, o algoritmo gera um criptograma diferente para uma mesma mensagem, que só poderá ser decifrado pelo usuário que conheça o valor em uso. Antes de continuar, que tipo de criptografia ele está falando? Se eu usei um criptograma e só vou conseguir usar sabendo o valor, a ideia é de chave simétrica. Se eu conheço o mesmo valor, mesma chave, dessa forma a segurança lógica é garantida. Mesmo que o processo criptográfico, mesmo que o algoritmo que está sendo usado se torne público, desde que a chave seja guardada em segredo. Correta a questão. Dúvidas? Oi? Por exemplo, se eu pensar em indivíduo A conversando com o indivíduo B e o indivíduo C. O indivíduo A, ele vai conversar com o B usando uma chave com o B. Com o C, ele vai usar a mesma chave que ele usa para o B? Só se ele quer que o B veja que ele está falando com o C. Do contrário, vai usar uma chave diferente para cada comunicação. Então, vai gerar o criptograma. O que é a ideia? Se eu pegar uma senha, ela vai criptografar e vai dar um código.
Se você pegar uma senha diferente, o código vai ser diferente. Não vai ser igual o resultado criptográfico. Até porque depois, se for muito igual, fica fácil descobrir a ideia da senha daí. Então, o princípio usou uma senha, vai gerar um código diferente. Esse mesmo processo, nessa mesma ideia, pode ser aplicada à estrutura de chave pública e da chave privada. Se eu usar a chave pública, vai gerar um resultado. Se eu usar a chave privada, vai gerar outro resultado. Mas se eu pegar uma pública diferente de outra pública, o resultado também vai ser diferente. Então, a ideia é o resultado, assim, o arquivinho resultante, ele é um criptograma diferente. Beleza? Cuidado, a codificação hash, aquela ideia da codificação hash, ou você pegar a mesma senha, ele sempre vai gerar o mesmo resultado. Então, por exemplo, quando eu vou escrever alfa, lá naquela criptografia bem simplificada, vou empurrar 2 letras para frente. Então, o L, M, N, o F, G, H, e o A vai de novo para o C. Só empurrei 2 letras. Se eu pegar essa mesma mensagem com essa mesma senha, com essa mesma ideia de aumentar 2 letras, vai ficar sempre igual. Esse aqui é o nosso criptograma. Isso aqui é mensagem, isso aqui é o criptograma, a mensagem criptografada. Agora, se eu falar, não, agora eu vou usar uma senha diferente, vai resultar numa estrutura diferente, para a mesma informação. É nesse sentido que ele traz para você. Beleza? 7. Para o acesso seguro a um computador conectado a uma rede interna, o administrador deve oferecer uma senha única composta por no mínimo 12 caracteres para cada grupo de 10 usuários. A senha é pessoal e intransferível. Se eu falar, galera, vocês aqui usam essa senha, vocês usam essa outra senha, como é que eu vou saber quem usou o quê? Então, a senha não pode ser compartilhada. Agora, uma outra pergunta, não lembro se está nessa lista, mas que já veio em prova para que uma senha seja considerada minimamente segura, o que ela precisa ter? Ela tem que ter no mínimo 8 caracteres. E esses 8 caracteres têm que ter pelo menos 3 tipos diferentes. Então, quais são os tipos de caracteres que você pode usar? Você pode usar letras maiúsculas, você pode usar letras minúsculas, você pode usar números e você pode usar símbolos. São os tipos de caracteres que você pode utilizar para uma senha. E desses 4 tipos, você tem que usar pelo menos 3. E de preferência que ela não faça sentido. Né? Aquela coisa de escrever uma palavra, né, e depois o número é manjada para aquele ataque do dicionário, se torna muito mais fácil descobrir a sua senha. Ok? 8. O controle de acesso lógico em uma empresa garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso ao ambiente físico da empresa, impedindo que episódios de roubo ou vandalismo ocorram contra o patrimônio. Seguinte, você tem que digitar uma senha, e aí com essa senha eu garanto que você não vai roubar o computador da empresa. Controle de acesso lógico para impedir o acesso físico? Como assim? Peraí. Coisas distintas. Errado. Tem que lembrar que na segurança você tem que pensar nos 2 cenários. Tem a segurança física e tem a segurança lógica. A segurança física é realmente o acesso, tudo mais. O cara vai poder entrar, ter contato direto com as coisas. A lógica é parte do sistema. Né? Então, muito cuidado, porque vem outra perguntinha nesse sentido, falando assim, olha, segurança lógica é do software, segurança física é do hardware. Não. Porque uma porta é uma forma de segurança física, não é hardware. Então, cuidado com isso. Não vai cair nessa pegadinha. 9. A criptografia é uma solução indicada para evitar que um arquivo seja decifrado, no caso dele ser interceptado indevidamente, garantindo-se assim o sigilo das informações dele contida. Esse é o objetivo. Cuidado com esse garantindo, que é onde todo mundo vai ficar lá querendo filosofar na questão. Mas tem um garantindo, então não pode ter garantia na segurança. Não é o objetivo da criptografia? Garantir que terceiros não vejam informação? Pode ser quebrada? Pode. Mas o objetivo dela é que não seja. Então, correta a questão. 10.
Um firewall pessoal instalado no computador do usuário impede que sua máquina seja infectada por qualquer tipo de vírus? Se só isso bastasse, né? Estaria de bom tamanho. Então, mas não. E mesmo assim, é necessário que você mantenha o firewall do Windows sempre ativo. Lembrar que agora lá no painel de controle você não vai achar como firewall do Windows, você vai achar como Windows Defender Firewall. Mudou um pouquinho lá a perspectiva. Entrada e saída. 11. Um computador pode ser protegido contra vírus por meio da instalação de softwares específicos, como por exemplo, Norton Antivírus, McAfee Security Center, AVG, que identificam e eliminam os vírus. A finalidade desses programas é identificar e eliminar o vírus? Sim. É certeza e garantir que ele vai fazer isso com todos? Não. Mas é a finalidade para a qual esses aplicativos são criados. Correto? Tem outros aí. Sempre vem aquela pergunta, professor, qual que é o melhor antivírus? Não sei, não uso. Mas não tem que usar. Aquela história, o problema da segurança é o 12. O firewall, ao analisar o tráfego de rede, por vezes necessita criptografar e decriptografar os dados para verificar sua integridade e autenticidade. O firewall precisa verificar a integridade e autenticidade da informação? Não, ele precisa verificar se está de acordo com as regras, se está de acordo com os protocolos, se ele pode ou não passar aquela informação. Não precisa criptografar, decriptografar, ver se está autêntico ou não. Não é responsabilidade dele fazer isso. 13. O computador de uma delegacia foi contaminado com um programa malicioso. No entanto, ele só foi descoberto por relatos de agentes que, usando outros computadores, recebiam mensagens de e-mail remetidas pelo usuário do computador que estava infectado, contendo um executável e uma mensagem no e-mail que levava o destinatário a crer que aquele era um programa necessário de ser instalado no computador do usuário. Assim, ao instalar tal executável, os agentes perceberam que ele não abria como um programa convencional e ainda receberam relatos de que seus contatos de e-mail receberam a mesma mensagem com o mesmo executável proveniente de seu e-mail. Se julgar pela característica do malware observado, o setor de manutenção de computadores relatou que se tratava de um malware do tipo verme misturado com uma espécie de cavalo de Troia, de e-mail, cavalo de Troia, na verdade. O que acontece aqui? Essa questão, se não me engano, foi eu que fiz o simulado. Está bem robusto. Primeiro, ele fala de um e-mail e do malware. Ele fala do e-mail, que tem uma característica, e do malware do processo. E no final ele mistura as duas coisas. Ele não fala para você falar especificamente de um ou de outro. Cuidado, porque a CESP ela pode fazer isso, como ela pode falar, citei dois, eu quero saber as características de um deles. Nessa, ele não falou no e-mail, o que você tem aí pela característica geral. Então, no primeiro momento, o que a gente tem ali no primeiro passo? Primeiro, você vê que um computador foi contaminado por um programa que, como foi identificado que esse computador estava contaminado? Porque outros receberam um e-mail que aquele computador enviou. Que malware tem característica de se espalhar? E usar a rede como principal vetor para isso? ARM. Ok. E ainda nesse e-mail ele tinha um executável. E aí vem a parte do que caracteriza o e-mail. O e-mail tinha um texto que dizia que você precisava daquele arquivo. O e-mail falava, instala isso aqui, que é tipo assim, tua declaração de imposto de renda. Não declaro? Calma que você já vai descobrir o que é isso logo logo. E aí você vai perceber que veio lá o texto do e-mail. O e-mail parecia ser algo que você precisasse, induzia você a instalar um arquivo, executar alguma coisa. Isso é característica do cavalo de Troia. O e-mail tem esse aspecto, tem essa característica. E aí ele fala, instalei o executável. Cavalo de Troia, ele tem uma característica, inclusive vocês podem complementar lá, que eu acho que eu não citei essa frasezinha. Cavalo de Troia, ele faz aquilo que parece fazer. Então, quando você vai receber um cavalo de Troia, um trojan, se ele for uma apresentação de slides, se ele parece ser uma apresentação, ele vai executar a apresentação. E, além disso, vai instalar alguma outra coisa no seu computador. Então, o cavalo de Troia ele tem esse aspecto, ele faz aquilo que parece fazer. E aqui na questão ele falou, não fez o que parece fazer. Malware, quando executado, não fez aquilo que ele dizia fazer, fez outra coisa.
E aí depois eu percebi que os outros computadores também estavam enviando mensagem, né? Os que executaram esse arquivo também estavam enviando mensagem no e-mail. Então veja, o malware como um todo é o worm. O que foi tratado como cavalo de Troia foi o e-mail, que fez o usuário instalar aquele arquivo. Então, ok, o e-mail como cavalo de Troia, pode falar isso? Sim. O cavalo de Troia pode ser apresentado na forma de e-mail também. Não só na ideia de outros ataques que nós vamos ver, mas se ele induz você a instalar algum programa, ele é visto como cavalo de Troia. Se o e-mail induz você a fornecer dados, aí ele é um phishing. Se ele induz você a instalar algo, cavalo de Troia. Se induz você a fornecer dados, phishing. Então cuidado, porque ele pode ser usado das duas formas. Então 13, ok. Aí que dá uma palavrinha importante e entra no universo CESP. Precisar é uma coisa. Não preciso vir para aula. Você vê? Não preciso executar o ARM. Mas e se eu executar? Ele vai funcionar igual. Então cuidado com isso. Não precisa ser executado. Ele é automático. Mas se você executar, ele é um arquivo executável. Ele vai executar como outro malware qualquer. Não, quando ele fala ali pra você, ó, executei o arquivo, e ele, como ele estava comparando basicamente a ideia de duas situações, ele meio que caracterizando o ARM, caracterizando o cavalo de Troia, para dar uma distinção, né, olha, o cavalo de Troia, se executar, ele faz aquilo que dizia fazer. Tipo, ó, imagina que era uma apresentação dos slides, se eu executasse, ia exibir a apresentação, ia fazer o que aparentemente deveria fazer. Agora, na hora que o usuário executou, pensando ser algo, não fez aquilo. Fez qualquer outra coisa, que descaracteriza como a ideia do cavalo de Troia. Então, o e-mail seria o cavalo de Troia, por quê? Qual que é a ideia de um cavalo de Troia? O cavalo de Troia contém outro malware. E o malware em questão era o worm. Beleza? Dúvidas? Tranquila a ideia do precisar e executar? Do worm? Não precisa, mas você pode executar. 14. O uso de criptografia provém do surgimento, tem um A perdido aqui, da informática e da necessidade de esconder informações digitais dos usuários, mal intencionados, presentes nas redes de comunicação. A criptografia ela surge com a informática? Não, a criptografia é bem antiga à informática. Ela não surge, ela não provém da informática. Isso é errado, só por isso. Criptografia, como eu já falei, na época ali, no Império Romano tinha. A informática só se preocupa porque ela tem que trabalhar com o universo de comunicação, também tem que se preocupar em fazer uso disso. Ok? 15. O princípio da irrefutabilidade é garantido quando o usuário utiliza certificado digital para assinar uma mensagem eletrônica. Se eu usei certificado e assinei um documento eletronicamente, posso dizer que não fui o autor daquilo? Não, porque se tem autenticidade, tem o não repúdio, tem a irrefutabilidade. Então, correta a questão. Dúvidas? 16. Essa aqui você me perdida aqui na lista, muito bem. Os clientes de e-mail com Outlook possibilitam ao usuário optar entre usar o protocolo típico de e-mail, SMTP, POP ou IMAP, como também utilizar os protocolos HTTP ou HTTPS. Errado. HTTP e HTTPS no cliente de e-mail, não. Essa aí deixa para outra hora a gente fala a respeito disso mais detalhadamente. 17. Para garantir a autenticidade de uma informação, é necessário utilizar a criptografia de chave simétrica. Para garantir a autenticidade, que tipo de criptografia tem que ser? Assimétrica. Errado. Uma vez que se possui controle de quem é que possui a chave de criptografia usada. Errado. Para saber de quem é a chave, tem que ser assimétrica. 18. Um worm utiliza-se de estruturas ilusórias para induzir o usuário a executar o arquivo. O worm, ele induz você a executar? Ele não precisa disso. Contaminado com malware.
Na próxima vez que o sistema for iniciado, ele lota o HD com lixo e apaga arquivos do usuário? Olha, a parte de lotar o HD com lixo até pode ser que você encontre um worm que faça isso. Porque uma das características do worm é criar cópias de si mesmo. Tem versão de worm que literalmente cria uma cópia dele em cada pasta do seu computador. Agora imagina, o worm tem lá um arquivinho de 10 MB. Agora 10 MB em cada pasta e subpasta e subpasta. Literalmente, em cada pasta que você tem no computador um arquivo de 10 MB. Vai ocupar espaço do seu HD. Então, tem versão dele que faz isso. Mas aqui o erro já está lá no começo da questão. Dúvidas? Aquela história. Se o antivírus, por exemplo, com o tempo ele vai pegando, peguei, identifiquei um malware, identifiquei outro malware e tal, ou mesmo, meu computador foi contaminado por um malware. Você pode manualmente remover e tal, ele, mas aí vem aquela pergunta, será que removeu tudo? Por quê? Pega aí o vírus, o cavalo de Troia, o próprio worm também. Esses malwares, eles têm como característica abrir portas. Então o antivírus pegou o malware, mas será que pegou a tempo antes de ele abrir alguma porta? E deixar aquela brecha aberta? A mesma coisa, exemplo lá do VPN Filter. O VPN Filter, o que é a ideia dele? Não tem como usuários domésticos saber que foi contaminado pelo VPN Filter. Você teria que ter um roteador que permitisse você ter acesso aos logs, entre outras coisas, usando linha de comando mais fácil. E a maioria deles não oferece isso para você de um modo fácil. Então não tem como o usuário saber. Por isso a recomendação é reinicie em primeiro momento e tentar buscar resetar ele para a condição de fábrica. E de preferência instalar o firmware mais recente, mais atualizado. Por quê? Para tentar assim, deixar o mais seguro possível. Então, porque não tem como o usuário garantir, fui lá, só desliguei e liguei de novo. Pode ser que ele está lá ainda. Entendeu? 19. O uso de chaves assimétricas é obrigatório para utilizar o serviço da nuvem? Uma vez que ele é um serviço disponível na rede mundial de computadores. É obrigatório? Não. É bem comum, mas não é obrigatório. Não é uma obrigação nesse sentido. 20. O anti-spyware, um software de segurança que detecta e remove adwares e spywares, diferencia-se de um antivírus quanto à classe de programas removidos? Sim. De um modo geral, a gente acaba falando mais do antivírus. Mas só perceba o seguinte, a maioria dos antivírus gratuitos, eles são antivírus e anti-spyware. Alguns você tem que pegar e baixar a parte o anti-spyware. Uma coisa importante, a ideia do spyware, de um modo geral, keylogger, adware, screenlogger, de um modo todos eles, ali como ele citou dois, né? Ela falou do adware, mas o adware é um spyware, só para enfatizar. Então, o anti-spyware ele também tem essa relação. Ele também tem outros elementos, bloquear páginas pop-up, também é mais responsabilidade do anti-spyware fazer isso. O anti-spyware, às vezes, ele tem ferramenta anti-spam, o antivírus também, às vezes, tem vinculado a ele anti-spam. Mas depende de cada ferramenta, não é uma regra, vai ter sempre. Não, o anti-spyware, a ideia é mais focada para o spyware. Mas tem muito antivírus que também pega de modo genérico. Então, assim, na ideia inicial, conceitual da nomenclatura, cada um pegar um grupo principal. Mas hoje está bem difuso aí essa ideia. Então, o princípio correto, mas, como eu falei, na prática hoje é um pouco diferenciado. Dúvidas você tem? Então vai lá, da 21 até a 40. Por que tá caindo água ainda? Não, isso daqui é da torneira.
Ignora esse sim.
Tá? 21. O Rootkit é um tipo de praga virtual de difícil detecção, visto que é ativado antes que o sistema operacional tenha sido completamente inicializado. Tem, priorizar. Tá? Tem que fazer simulado, Beleza? Melhorou? Tem, toda disciplina. Ó, Rootkit é um tipo de praga virtual de difícil detecção, visto que é ativado antes que o sistema operacional tenha sido completamente inicializado. Essa pergunta é uma das perguntas assim que rendeu discussão uma vez na prova aplicada. Por quê? Primeira parte ali, né? Ele é uma praga de difícil detecção? Sim, só pelo fato de você pensar. Ele consegue esconder os outros malwares, quem dirá esconder a si próprio. Segundo ponto, a ideia dele ser ativado antes que o sistema operacional tenha sido completamente inicializado. Na verdade, isso vale para os malwares, de modo geral, que você executa. Em que momento você fala, o sistema terminou de fato de inicializar? Dentro do Windows, você vai perceber que existe uma pastinha lá chamada inicializar. Se você pegar um arquivo executável, qualquer que seja do seu programa que você queira, e jogar dentro dessa pasta, toda vez que ligar o computador, ele está finalizando as funções, os serviços do Windows, ele vai chegar aqui e vai executar o que está aqui dentro. Ou seja, o computador ainda vai estar trabalhando, vai estar ligando. Só vai parar depois que parou tudo, inclusive isso aqui. Muitos malwares fazem o quê? Colocam o seu executável dentro dessa pastinha. Ou seja, o Windows está terminando de carregar tudo que tem que carregar e executa junto o malware. Por isso vai ver muitas questões falando, olha, o vírus o malware é executado junto com o sistema operacional enquanto ele está carregando. Na verdade, assim, tem que ter cuidado com os momentos. O malware contaminou o seu computador antes. Mas uma vez que você executa o malware e ele vai entrar em ação, ele muito provavelmente vai se colocar aqui dentro ou ele vai criar serviços junto aos outros serviços do Windows. Para que toda vez que você liga o computador, o malware esteja ativo, esteja em pleno funcionamento. Então é uma forma deles manter ali sempre funcionando. Porque senão, imagina, o vírus, por exemplo, toda vez eu tenho que esperar o usuário executar o arquivo do vírus. Então, a questão de depender do usuário executar é para que o malware entre no computador e infecte. Infectou o computador, aí é outra história. Aí ele vai estar ativo no seu computador. Aí ele vai estar funcionando ali praticamente junto com o sistema para estar sempre ativo. Então, correta a questão no modo geral, mas é porque entra mais nesse dilema. Até que ponto realmente o sistema realmente terminou de ser inicializado. Enquanto ele está carregando aqui, teoricamente ele ainda está executando alguns processos. Depois que ele para, realmente você fala, não tem mais nada, não terminou de ler todo o HD, está paradinho, está legal, agora não está dando nenhuma travadinha. Então agora ele terminou de carregar tudo que precisava carregar. E aí ele já vai ter carregado isso aqui também. Então, cuidado aí com essa circunstância de modo geral. Dúvidas? Deve ser mantida no âmbito particular dele? Não. A responsabilidade é de todos. 6. Chave criptográfica é um termo que refere a um parâmetro ou conjunto de parâmetros variável do algoritmo criptográfico que interfere diretamente no processo. Ele não limita, né? Dizendo assim, na hora que eu estou sendo contaminado por ele. Por quê? Primeiro já é difícil de identificar ele como tal pela forma dele disfarçar. E outra característica do Rootkit é que ele tem muitos aspectos, muitas características de um vírus mutante. Ele mesmo constantemente está se mudando. Não é só assim, ele já é diferente, é difícil. Não, ele fica mudando mesmo a sua estrutura. E outra, pensa assim, uma das formas dos antivírus protegerem o computador, e aí vamos pegar dois elementos, né? Pensa assim, o antivírus. Como que o antivírus age inicialmente? A forma mais assim, segura do antivírus agir, que ele vai oferecer maior performance, é analisar os arquivos através da sua assinatura. Então ele vai olhar para a assinatura dos malwares. Se ele encontrar nos seus arquivos algum malware que está na lista dele de assinaturas, fala, opa, esse cara eu conheço. Aquela história. Tem aqui o retrato falado, viu o cara no meio, pega o cara que esse cara é procurado. Isso fica mais fácil. Mas aí eu pergunto, se o antivírus não souber a assinatura de um malware, quer dizer então que ele não vai conseguir proteger você contra ele?
A todo momento são criados novos malwares. A ideia. E aí, eu vou ter que esperar sempre alguém descobrir um novo malware para daí tirar a foto dele e daí atualizar o antivírus? Não, o antivírus não pode ficar à mercê disso. Ele tem que ter algumas técnicas que façam ele já identificar malwares, mesmo que ele não necessariamente conheça aqueles malwares. Aí vem o trabalho dele em cima das heurísticas. Esse processo, nessa mesma ideia, pode ser aplicada à estrutura de chave pública. O que são heurísticas? Na verdade, são padrões, são a ideia de comportamentos que você consegue identificar. Você fala, opa, peraí, Mas se eu pegar uma pública diferente... esse cara aqui apareceu agora, ele tem um comportamento meio suspeito. É o que vocês vão usar a todo momento. Você fala, pô, o cara chegou de moto, chegou sem capacete, tá andando sem capacete de chinelo, tá de moto, você vai olhar, o jeito que o cara vai te abordar, o jeito que o cara vai chegar perto, você já tá sacando a arma. É a regra geral. Então, a ideia da heurística é você ter esse tipo de comportamento de inferir, de deduzir a partir de comportamentos conhecidos. São essas regras que você tenta identificar. Então, o antivírus ele usa isso. Claro que ainda assim pode ter maus exemplos de kit que vão dificultar a vida do antivírus, porque eles ficam mudando a todo momento. E uma das heurísticas básicas que o antivírus pensa é um arquivo, é um programa que está tentando alterar alguma coisa do sistema operacional. Opa, tem uma coisa errada então. Vou olhar esse cara. Mas, o rootkit, ele altera o sistema operacional? Ele ataca o sistema operacional? Não. O que o rootkit faz? Ele vai lá no seu computador, no arquivo de algum malware que está lá dentro, e vai mudar aquele arquivo, não do sistema, mas o arquivo do malware, para fazer com que ninguém encontre o malware. Então, outra coisa que dificulta o antivírus é identificar aquele cara como sendo um malware, aparentemente. Porque ele não está atacando o computador, ele está mexendo com outros arquivos, nada a ver. Para o antivírus, aqueles arquivos nem existiriam a princípio. Por isso é outro fator que dificulta a vida. Mas aí o antivírus, ele não vai pela certeza. Às vezes ele vai falar, pô, eu estou analisando aqui, eu estou supondo, estou deduzindo que esse arquivo seja um malware. Não tem certeza disso. Então, quando ele não tem certeza, ele conta com duas ferramentas auxiliares. Uma é mais comum, que é a quarentena. Como é que você vê quem usou o quê? A quarentena é uma ferramenta auxiliar para proteção mais comum. Por quê? O que o antivírus faz, via de regra, estou meio suspeito que esse arquivo é um malware. Então, joga o arquivo aqui dentro. E ele vai ficar monitorando fora. Nesses 8 caracteres tem que ter pelo menos 3 tipos. Se alguém precisar daquele arquivo, aí ele fala, ó, esse arquivo foi necessário, né? Vamos rever a questão da segurança dele e tal. Mas se em um período, normalmente de 40 dias, ninguém precisar daquele arquivo, ninguém tentar usar aquele arquivo, joga fora. Não é útil, ninguém precisou. O usuário não se manifestou, o usuário não veio aqui e fala, ó, peraí, esse arquivo não, devolve. Então aí eu apago. Mas antes disso, ele está ali na quarentena e está esperando, isolado. Para quê? Para que ele não afete o que está fora. Ele está trancado lá dentro. Se alguém precisar dele, aí eu vou ver que tipo de arquivo, quem que está precisando dele. Se é realmente algo que o usuário está fazendo, ou se é outro malware que está tentando resgatar ele. Os antivírus mais atuais, principalmente aqueles que trabalham com a nuvem, né, e vão oferecer serviços à parte, normalmente vão ser os pagos que vão trazer isso, eles têm um outro recurso, que é chamado de sandbox. Ou caixa de areia. Na caixinha de areia, a ideia é parecida. Ele vai jogar um arquivo suspeito lá dentro, só que em vez de olhar o que acontece fora, ele vai olhar o que está acontecendo ali dentro. Ele vai executar o arquivo e ver o que merda vai dar. Só que normalmente ele não vai fazer isso no seu computador. Ele vai levar para onde? Para o servidor na nuvem, executar lá no ambiente mais isolado, protegido, para não deixar acontecer merda no seu computador. Então ele vai proteger isso. Para quê? Quero ver o que essa desgraça vai fazer. Ah, não fez nada. Então beleza, devolve para o usuário e deixa o usuário utilizar. Então esses são recursos para quê? Para auxiliar a detecção dos malwares que o antivírus vai utilizar. Tranquilo? Dúvidas? Pode ser qualquer tipo de arquivo. Na maioria das vezes é um executável, né? Mas pode ser qualquer tipo de arquivo. PDF, né, de novo, pode estar sendo jogado ali dentro. Então, a ideia aí, de modo geral, né, como eu falei, o rootkit ele é um malware meio que a exceção das regras. Porque ele é mais robusto aí. 22.
Computadores infectados com vírus não podem ser examinados em uma investigação, pois o programa malicioso instalado compromete a integridade do sistema operacional. Isso aqui é bem típico, tipo, para a prova de vocês, né? Eu peguei aqui um computador, né, que era lá de um indivíduo que foi aí recolhido, e esse indivíduo, esse computador estava cheio de vírus. Porque vinha lá, ó, cachaça grátis, essas coisas, e ele vivia clicando em cima. E aí, encheu de vírus o computador. Não vou poder fazer uma análise forense naquele computador para ver os dados porque tem vírus? Nada a ver, vai conseguir analisar, e muitas vezes a análise é para ver qual que é a origem daquele malware. Para ver qual foi o problema, de onde veio, mas não, errado. 23. Firewalls são dispositivos de segurança que podem evitar a contaminação